O texto está lá em Lucas 10, do 38 ao 42. Você pode abrir se você trouxe a sua Bíblia. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém. Olha que passagem incrível e maravilhosa. Percebe-se que Marta e Maria eram irmãs. E irmãs também de Lázaro. Lázaro era um amigo especial, um amigo querido de Jesus, um amigo próximo. E Marta e Maria, viviam ali em Betânia. E Jesus, naquele momento, ele era um convidado de honra. Ele foi convidado a ir à casa de Marta e Maria. E naquela época, todo mundo queria receber Jesus em sua casa, porque Jesus pregava o evangelho, Jesus fazia os milagres, Jesus tinha muitos ensinamentos. Então, naquele momento ali, ele era tratado como um convidado de honra. E que honra receber Jesus na sua casa. Percebe-se então ali que Marta e Maria, elas viviam processos separados de hospitalidade. Maria parou tudo para escutar Jesus naquele momento. E não foi um pouquinho do seu tempo, foi tudo. Foi toda a dedicação dela, ela parou e escutou Jesus naquele momento. Por isso que ela sentou aos seus pés. E Marta estava preocupada em servir os convidados da melhor maneira. Marta, ela estava fazendo o melhor que ela podia naquele momento. De servir uma mesa, de servir uma comida especial, para honrar Jesus. E aqui no texto, Jesus não repreende o serviço ou a maneira com que Marta fez a mesa para ele e se dedicou o seu tempo. Jesus, ele percebe um processo em que Marta estava vivendo, um processo de ansiedade e inquietação. E esse processo, como a Bispa Elisa falou agora há pouco, que às vezes é um processo que a gente vive. Tem dias que a gente está também inquieta e ansiosa. E naquele momento Jesus percebeu isso em Marta e falou. Por isso que aqui quase que o último pedacinho, ele fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E aqui ele estava querendo dizer: eu estou aqui. Então, é necessário que você pare, respire, escute o que eu estou ensinando. Naquele momento, também Jesus vivia um processo. Jesus vivia o processo da sua despedida aqui na terra. O processo de Jesus, no qual ele veio para cumprir e retornar ao Pai.
Então percebe-se aqui no texto 3 pessoas citadas: Marta, Maria e Jesus, no mesmo local, na mesma casa, porém 3 processos diferentes. E é sobre esse tema especial que eu quero continuar a mensagem hoje. Afinal, essa palavra processo, o que significa? A palavra processo vem do latim procedere e significa avançar ou ir para frente. É uma sequência de etapas ou ação contínuas. Alguns exemplos para a gente entender o que é essa palavrinha um pouco assustadora, processos. No dia a dia ou nos negócios, a gente pode entender ela como métodos, como um passo a passo da nossa rotina. Então, exemplo, um processo de fabricação. A roupa que eu estou vestindo, ela passou por um processo de fabricação. Um dia ela foi um tecido, ela foi costurada, ela foi moldada, talvez ela foi tingida, até um processo final de fabricação. Então ela virou a roupa, uma peça, uma blusa, uma calça. Então esse é um processo. No meio jurídico também a gente se escuta às vezes essa palavra, processo. Às vezes não, quase sempre. É um conjunto de atos burocráticos legais que as partes e o juiz realizam para resolver determinada situação. Então, um exemplo é quando nós precisamos entrar com um processo judicial de aposentadoria. Então, eu vou precisar procurar o advogado, vou precisar reunir os documentos, ele vai fazer a análise e aí sim ele vai entrar com um processo judicial para ver se eu vou ter ali o meu direito ou não, né? Na administração pública também a gente escuta muito essa palavra, processo, né? É um conjunto ali de documentos formalizados. Então, ali na secretaria onde eu trabalho, às vezes eu preciso fazer a compra de canetas, 100 canetas. Então eu faço um processo de compra, eu faço uma solicitação de compra que vai até um setor, uma diretoria administrativa, e ali então ela vai me dizer, ok, podemos fazer a compra, temos ali uma licitação aberta, ou ela vai dizer, olha, infelizmente não dá para fazer a compra porque não temos ainda a licitação, vamos precisar fazer. Então isso tudo gera um processo de compra. E esse ano, no ano de 2026, o nosso tema joias também passam por vários processos. E muitos, as joias também passam por muitos processos. E eu estava pesquisando sobre o ouro. É incrível o processo do ouro, como ele passa por vários processos, assim como nós. O ouro, ele é um processo complexo de muitas etapas. E eu quero compartilhar com vocês algumas dessas etapas. O ouro, ele é frequentemente encontrado em depósitos aluviais. Olha que palavra chique, aluviais. Na água. E ele é transportado pela água. E ali quando ele está sendo transportado, ele é encontrado no meio da areia e do cascalho. E ele precisa ser peneirado, então, para separar do que é o ouro, do que é a areia e do que é a pedra ali, o cascalho, né? E eu fiquei pensando, e no nosso dia a dia? Quando a gente chega na igreja a primeira vez, a gente vem como tá. Com os nossos sentimentos, com as nossas opiniões, com a nossa vida do jeito que tá. A gente ainda não passou pela peneira, né? Quando nós conhecemos a Jesus, aqui eu posso falar sobre peneira relacionada a Jesus, Jesus passa a peneira. E aí sim, começa um processo de transformação, assim como quando o ouro ele é separado da areia e do cascalho. Da mesma maneira nós somos também transformadas quando nós começamos a conhecer a Jesus. Ele começa um processo de transformação na nossa vida. Ali na mineração também existe a mineração subterrânea, que é quando o ouro está profundamente enterrado no solo.
ele envolve ali um processo de escavação de túneis até ser encontrado, até conseguir acessar aonde o ouro está. E eu quero falar para vocês essa noite. É impossível Jesus começar um processo de transformação na nossa vida se nós estivermos escondidas. E isso falou comigo profundamente. Que Jesus, ele transforma os processos, mas quando isso está na luz, Jesus consegue lapidar, nos lapidar. Assim como o ouro precisa ser encontrado, da mesma maneira nós também. E Jesus, ele cura, transforma e liberta quando nós estamos na luz. E Jesus é a nossa luz. Ele é a luz do mundo. Certa vez, nós estávamos reunidas na casa de uma amiga, irmã nossa da igreja, e aconteceu uma situação realmente sobre esse pedaço da ministração. Acabou a nossa reunião e nós estávamos falando sobre outros assuntos, até que uma amiga nossa falou: olha, você já marcou a sua consulta? Você já foi no médico? Porque naquela semana ela estava com a pressão ali alterada, estava passando por alguns problemas, enfermidades. E aí ela falou assim: não, eu vou marcar. Já marquei. Vou marcar. E aí tá. E aí a gente mudou de assunto e daqui a pouco a gente voltou de novo naquele assunto. Olha, você precisa marcar, você precisa ir no hospital, você precisa ir atrás disso, você precisa ver isso. E naquele momento, ela disse assim, ela parou, olhou pra gente e falou assim: olha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu tô muito ruim com isso. Eu não aguento mais isso de hospital. E ela começou a chorar naquele momento. E na hora, nós não entendemos muito o que estava acontecendo, mas nós entendemos que ela estava sofrendo com aquela situação ali. E eu falei para ela: olha, aí ela continuou a falar assim: olha, eu não quero ir em hospital, porque eu passei a minha vida inteira indo para hospitais. E eu tenho um trauma disso. Eu passei muitas coisas em hospitais. E eu tive convulsão, eu tive várias vezes, eu fiquei internada. E eu não quero, eu acho que eu não consigo mais ir para hospitais. Mesmo sabendo que ela precisava ali, naquele momento, né, ver a questão da sua saúde. Eu falei para ela assim: olha, eu entendo o que é passar por hospital. Porque recentemente eu também passei por um hospital. Mas eu quero te dizer que o Senhor está contigo. E eu quero te lembrar de algo. Toda vida que o Senhor Jesus esteve contigo no hospital, você saiu caminhando, você saiu com vida. Independente da situação, Ele estava ali contigo, te sustentando naquele momento. E eu quero compartilhar que eu vivi uma experiência também. Quando eu estava no hospital para fazer a cesárea, que eu tive que fazer a retirada, né, da minha bebê, entrou uma enfermeira no quarto e ela disse assim: olha, eu sei que essa situação de hoje para ti realmente é uma situação muito triste. Mas o hospital, ele significa a vida e ele significa a morte. Hoje para ti, infelizmente, não vai significar a vida. Mas eu quero declarar que em breve você voltará aqui e que você vai viver esse tempo de vida e esse tempo que você vai receber o seu presente. Amém. E eu fiquei impactada com a oração e com o que ela falou naquele momento, e eu compartilhei naquele momento ali. Eu falei: olha, naquele momento para mim significou a morte, mas para você, várias vezes ele significou a vida.
E naquele momento nós nos abraçamos ali e nós choramos, porque eu entendi a dor dela sobre o hospital e ela também entendeu a minha dor sobre perda. E ainda bem que ela trouxe aquilo na luz e que aquilo pôde sim ser curado. Ainda bem que ela conseguiu falar aquilo que estava doendo no coração dela, que ela conseguiu, de alguma maneira, o Senhor Jesus proporcionou aquele momento para que ela pudesse falar sobre isso. Como é importante a gente falar, às vezes, aquilo que realmente a gente está sentindo, aquilo que realmente está lá no fundo. Quando nós estávamos ali na reunião, ninguém imaginava o que ela estava passando, sofrendo ou pensando naquele momento. Mas quando então ela foi tocada por um mover e ela conseguiu falar, ela conseguiu ser curada, quando aquilo estava na luz. Então, glória a Deus por este momento. Foi uma experiência que nós vivemos e eu sou grata a Deus por naquele momento também ter conseguido falar, porque também é difícil falar sobre as nossas dores, né? E isso é maravilhoso. Ali no ouro também existe um processo de fusão. Ele é um processo que o ouro ele é extraído e ele vem para a etapa do aquecimento, ou seja, quando o ouro é elevado a várias temperaturas altas. E isso serve para separar as impurezas. E aqui, separar as impurezas é quando a gente passa por um processo de santificação. Quando a gente reconhece que Jesus é o suficiente em nossas vidas. Quando nós passamos a viver no caminho que Ele direciona. Quando nós vivemos naquilo que Ele quer para as nossas vidas. E esse também é um outro processo. O ouro também passa por um processo de refinação. Para obter o ouro da alta pureza, ele passa por um processo de refinação, quando é diluído uma solução química no ouro. E aqui, Deus também ministrou ao meu coração que pode ser a parte do batismo. Quando nós decidimos em aceitar Jesus em nossa vida, quando nós decidimos reconhecer, é uma decisão ali final de transformação. E enfim, quando o ouro passa por todo esse processo, enfim, ele é transformado numa linda joia, né? Seja um brinco, um anel, uma corrente, e ele chega ao final do processo. Porém, para nós, quando ele é transformado numa joia, quando nós somos transformados numa joia, é aqui que começa o processo. Porque é aqui que nós vamos viver os propósitos do Senhor Jesus para a nossa vida. É aqui que os sonhos de Deus para as nossas vidas começam a fazer sentido. E o cumprimento de cada propósito que Ele tem para a nossa vida. Porque Ele é fiel para cumprir toda a promessa. Jesus, Ele é fiel sim para cumprir toda a promessa que Ele prometeu. Um exemplo de uma pessoa também que viveu um processo foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sem dúvida, ele é um exemplo de alguém que viveu um processo de muita dedicação e fé ao longo da sua caminhada. O apóstolo Paulo, ele era um romano perseguidor de cristão. Ele era um romano que perseguia aquele que pregava o evangelho, aquele que pregava a Cristo, que pregava a Jesus. E Paulo, ali conhecido como Saulo, ele realmente me parecia ser uma pedra bruta, uma pedra dura. Só que esse processo que Paulo vivia lá no início é porque ele não conhecia Jesus. Muito pelo contrário. Ele não queria nem saber de Jesus, nem de nada que era relacionado a Jesus. E também Paulo não imaginava
o processo que ele iria passar ou o propósito que Deus tinha sobre a vida dele, né? Então, naquele tempo, ele apenas perseguia os cristãos por não gostar, por não saber, por não entender. Assim como nós, algumas vezes, também pensamos que sabemos algumas coisas, pensamos que está tudo sob controle, que às vezes é assim mesmo, e a gente não imagina os processos ainda que vamos passar, ou os propósitos que Deus quer através desses processos. Como eu falei para vocês, eu passei por um processo de uma gestação de 9 meses, que quando estava ali na reta final, o Senhor recolheu a Isabela. Foi um processo muito difícil. E eu não estava, naquele momento ali, preparada para entender o que estava acontecendo. Mas em nenhum momento eu culpei Deus ou qualquer coisa pelo que aconteceu. Porque eu sei que Ele tem um propósito com isso. Ele tinha um propósito naquele momento. E por isso que o Senhor a recolheu. O Senhor deu e o Senhor a recolheu. Então, por isso que eu creio muito nos propósitos que Deus tem nas nossas vidas. Em nome de Jesus, as promessas também. Porque Deus também é fiel para cumprir as promessas. E um dia eu quero voltar aqui e contar ainda esse testemunho por completo. Porque Deus ainda não finalizou. Ainda estou vivendo processos, né? Mas um dia eu quero voltar e compartilhar, porque nesse meio tempo de tudo que aconteceu muitas coisas lindas. Muitas. Mas está sendo preparado ainda um tempo para eu poder vir, talvez uma próxima vez, vamos ver como vai ser, só Deus sabe, né? Mas está sendo ali preparado. E eu quero ler também com vocês, então, falando ali do apóstolo Paulo, o livro que está ali em Atos 9, do 1 ao 9. Para a gente entender um pouquinho ali sobre o que Paulo passou. Atos 9, do 1 ao 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, e de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu nem bebeu. Olha só o que aconteceu com o apóstolo, aqui ainda chamado de Saulo. A partir daqui que começou o início da conversão de Paulo, a partir da experiência que ele teve.
Porque eu imagino que de tanto ele perseguir os cristãos, uma hora chegou o tempo de cumprir o propósito dele. E ele viveu os seus próprios processos. E a partir dali, então, que Deus pudesse completar cada propósito na vida dele. Ele passou de perseguidor de Cristo a um dos maiores defensores do Evangelho. Olha só que coisa linda. A transformação através do Evangelho. E a vida do Paulo, após a conversão, foi marcada por muitos sofrimentos, prisões, açoites. Ele realmente sofreu por conta do Evangelho. Ele viveu todos os processos. E apesar das diversidades, o apóstolo Paulo, ele nunca desistiu de espalhar o Evangelho por aí, de realmente falar das boas novas que é Cristo Jesus. Paulo estabeleceu igreja por vários lugares. E ele também escreveu parte do Novo Testamento. E ele viveu a sua vida pregando o Evangelho. Ele é um exemplo de perseverança. Paulo pode ser notado ali na carta dos Filipenses. Quando ele escreveu essa carta, Paulo estava na prisão. E Paulo, mesmo na prisão, independente da circunstância ou da situação ali que Paulo vivia, ele sempre prosseguia para o alvo que era Jesus Cristo. E a sua pregação, as suas ministrações sempre eram direcionadas a isso. Paulo realmente teve uma verdadeira conversão. Assim como eu e você, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos verdadeiramente ter essa conversão. E o apóstolo Paulo, ele sempre manteve o foco em Jesus. Mesmo com obstáculos, a fé de Paulo era inabalável. Assim como toda a sua história, né? Paulo nos ensina que a jornada cristã, ela precisa resistir às tempestades. Mesmo que venham as tempestades em nossas vidas, nós precisamos resistir. E aqui, Paulo também nos ensina que a graça é o suficiente e o seu propósito é irrevogável. A graça de Deus para as nossas vidas, ela é o suficiente e o nosso propósito, ele é irrevogável. Aquilo que o Senhor preparou para nós é irrevogável, porque é o nosso propósito, é a nossa história, alinhados com os propósitos do Senhor, com todos os seus processos. E essa história é maravilhosa, a história de Paulo. Uma história de fé, de superação e de realmente se dedicar ao Evangelho. Que lindo isso. E trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso mundo atual agora, né? Eu quero também contar um outro pequeno testemunho de alguém também muito especial. E essa eu posso compartilhar o nome, porque é uma pessoa que realmente viveu um processo de fé e dedicação. É a Rosane que está ali, ó. Ela está lá atrás escondidinha. Lá atrás, ó. Ela pensa que às vezes o Senhor não vê ela, ela fica lá escondidinha, ó. Lá no meio da rocha, né? Eu posso compartilhar porque o processo que aconteceu na vida dela, na família dela, aconteceu também aqui nessa igreja. E muitas pessoas também acompanharam. A Rosane, a tia Rosane, como eu chamo ela carinhosamente, porque ela é tia da bispa, mas ela é tia Rosane. Ela passou por um processo com o seu filho Lucas. Lucas é um jovem que estava com problema de dependência química. E ainda bem que o Lucas aceitou o tratamento. E ele aceitou naquele momento e fazer o seu tratamento no Vale Ebenezer, que é a nossa casa de recuperação. E o Lucas, por 9 meses, ele ficou lá na instituição, lá no centro de recuperação. E
ele passou por muitos processos e eu pude acompanhar um pouco desse processo, porque naquela época eu trabalhava ali na instituição ainda. E nós acompanhamos muitos processos do Lucas. Cada mês era uma evolução. Cada mês ele evoluía no tratamento. E eu sei que algumas vezes ele também queria desistir. E nós sempre incentivávamos a família e orando. E não desiste, vamos mais um pouquinho. E tinha horas que eu lembro que a Rosane ligava para a psicóloga e falava, olha, aí o Lucas aprontava alguma lá, levava uma advertência. Aí não podia, sei lá, ver o jogo. Aí eu lembro que a Rosane às vezes ligava, pois é, mas será que não tem como dar uma chance? Será assim que não dá? Aí eu lembro que a gente falava, não, ele tem que aprender a levar uns não. Ele tem que aprender um pouquinho mais do processo. E assim foi por todo um tempo, até que ele foi amadurecendo ao longo do tratamento. Ele foi entendendo que ele precisava romper aquele ciclo. Ele foi entendendo que aquilo realmente era necessário para a vida dele. E glória a Deus por isso. Porque lá dentro da instituição, ele conheceu a Jesus. Olha só o propósito de tudo isso. Ele conheceu a Jesus, ele começou então a ler a palavra. Às quintas-feiras sempre tem culto lá na instituição, então sempre ele participava. Às vezes ele tinha uma palavra, depois ele ia lá, perguntava para o pastor que estava ministrando, ficava em dúvida. E isso foi despertando nele a cada dia foi um processo, cada dia era um processo de vitória. E nós incentivamos ele até o final a cumprir o seu tratamento. E algo muito lindo também que aconteceu no meio desse tempo é que ele aceitou a Jesus lá dentro. E ele se batizou. Ele disse, sim, eu quero reconhecer que Jesus é na minha vida. E ele se batizou. E foi um momento lindo, porque toda a família pôde presenciar a transformação do Lucas naquele momento. E junto com tudo isso, aconteceu muitas outras coisas. A Bruna, que é a irmã do Lucas, também que está ali, ó, ela teve o casamento dela restaurado. A Bruna também viveu todos os processos de transformação para hoje ela ter um casamento abençoado, para criar o menino dela hoje nos caminhos do Senhor. Olha que coisa maravilhosa quando Deus, Ele realmente quer cumprir o propósito. E foi muita oração e muita dedicação dessa mãe orando por um filho que estava naquele momento passando por um processo de tratamento e uma filha para ter o seu casamento novamente restaurado. Porque para Deus isso é precioso demais, a família. E o diabo, ele não tem poder sobre isso. O poder está no nome de Jesus, de ter a restauração. E só Ele que dá essa restauração. Em nome de Jesus, que o Lucas... Hoje, quando eu vejo o Lucas aqui servindo no café, eu olho para ele e digo assim, olha o Lucas, que tinha vergonha de falar em público, que às vezes tinham as coisas ali na instituição. Pois é, dona Fran, pois é, dona Ana, lá vinha o Lucas quietinho. Hoje, vendo ele servir aqui no café, eu glorifico a Deus, porque é só Deus para fazer esse processo todo de transformação. Quando eu vejo a Bruna com o seu esposo, com o filhinho dela ali no Kids, glória a Deus, que ele continue sendo criado nesse caminho que é no caminho do Senhor, que é o caminho correto. Glória a Deus. E a história da tia Rosane é uma história de superação, de uma mãe que orou e clamou, pagou um preço e o Senhor Jesus atendeu. E além de tudo isso, ainda teve a história do esposo dela, que por conta disso, ele também veio para a igreja. Porque durante o processo de tratamento, os acolhidos, eles vêm uma vez no culto de ceia. E o Lucas vinha no culto de ceia junto com os acolhidos.
E o pai, a mãe e a família naquele momento querem ficar ali sentados junto, querem ficar no momento de culto. E aquele momento, ele foi também despertado para o pai vir para a igreja, para o pai se aproximar mais da igreja. Porque o filho estava vindo, então ele também vinha. Então isso tudo gerou também nele um coração disponível, um coração para vir. Mesmo que fosse, para vir, para estar perto do Lucas, mas automaticamente ele estava perto do Senhor. E o Senhor também o encontrou. Então, glória a Deus. Essa família para mim foi uma família de fé, de oração, e que eu amo demais e glorifico demais a vida de Jesus através da vida de vocês. Beijo. É todo um processo, realmente. E existe um exemplo que é o maior exemplo de superação, que é o exemplo de Jesus. Como eu falei, Jesus, ele suportou todas as tentações, rejeições, tudo, inclusive a crucificação, para viver realmente aquilo que era o propósito dele, para realmente salvar toda a humanidade. Sua perseverança, ela é um exemplo de tudo. Jesus, ele é o exemplo máximo de amor e obediência que existe. Ele é o exemplo de fé. Ele é o exemplo de cumprir realmente aquilo que é o propósito na vida dele. Passando por todos os processos. Jesus, ele passou por todos os processos. Por isso que hoje nós estamos aqui. Porque ele foi obediente. E obediente até a morte de cruz. Amém. Existe também um versículo que está lá em Eclesiastes que fala: para tudo, Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Esse versículo para mim, desde o início da minha conversão, ele é o versículo que eu sempre medito sobre ele. Porque ele fala aqui sobre o tempo e o propósito. O tempo e o propósito debaixo do céu. O tempo e o propósito alinhados com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E isso é muito importante, esse alinhamento. E nós vamos passar sim por processos, nós vamos viver cada propósito. E ao fim disso tudo, vai gerar um testemunho lindo. Porque vai transformar e impactar muitas vidas através do nosso testemunho. Por isso que se chama processo, porque são várias etapas até que ele cumpra realmente o que era o propósito. Há um ditado popular que fala: só vive o propósito quem suporta o processo. Eu prefiro dizer: só vive o propósito quem suporta o processo em Jesus. E isso é o suficiente para conseguirmos atravessar todos os processos em nossa vida. Jesus, ele é o suficiente. Jesus é aquele que transforma, que cura, que restaura, que restabelece tudo em nossa vida. Tudo. E nós precisamos ter isso na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite
de alinhamento com os propósitos do Senhor Jesus e a nossa vida. Que seja uma noite de nós também reconhecermos que Ele é o suficiente, que Ele é a luz do mundo. E assim como eu falei que nós precisamos ser lapidadas na luz, nós precisamos reconhecer Jesus. E Paulo, ele reconheceu Jesus até o final. Como eu falei, ele viveu ali todos os processos necessários para cumprir o propósito. E viver os processos de Deus, os processos e os propósitos, não é fácil. Tem dias que a gente pensa em desistir, tem dias que a gente não acorda muito bem. Como a bispa ministrou ali no começo, tem dias que a gente precisa respirar. A gente precisa colocar ali as nossas ideias e a gente precisa entender qual é o tempo que eu vivo. Qual é o tempo que eu estou? É o tempo de oração? Então eu preciso parar e orar. É o tempo que eu preciso aprender mais da palavra? Então eu vou precisar ler, eu vou precisar me dedicar, eu vou precisar desse tempo. Quando aconteceu tudo isso, né, que eu passei por este processo todo ali da perda, eu entendi que naquele momento doía demais. Mas naquele momento eu precisava me aproximar ainda mais de Jesus. Eu precisava realmente conhecer mais e mais e mais e me aprofundar mais na palavra, estudar mais e escutar mais louvores, para então, naquele momento, o Espírito Santo trouxesse consolo ao meu coração. E desde novembro do ano passado, quando aconteceu, realmente é isso todos os dias. Todos os dias eu me aproximo um pouquinho mais de Jesus. Eu leio mais, eu converso mais, porque a gente precisa, né, trazer para a luz. Tem dia que eu chego para Jesus e eu falo, olha, hoje tá difícil. Hoje, realmente. Ou tem dias que, olha, realmente hoje aconteceu tal situação. Eu realmente, Jesus, eu fiquei impactada. O dia que aconteceu aquela situação ali que a gente pôde trazer para a luz, eu cheguei em casa e eu estava impactada da situação. Mas isso é o poder de Deus. Todos os dias um pouquinho, todos os dias uma porção. E eu estou caminhando pro final, se o louvor quiser subir. Jesus, Ele é e sempre vai ser o suficiente. E para esse tempo também de processos, existe também os processos de cura. Existem situações que Jesus precisa curar. E é curar realmente no nosso íntimo. É realmente curar aquilo que às vezes está a 7 chaves guardado. É curar, é transformar, é trazer para a luz. E este processo realmente é lindo. Esse processo realmente nos transforma e nos alegra. E como é lindo quando isso acontece e nós podemos testemunhar do que Jesus fez em nossas vidas. Nós mulheres, nós realmente precisamos disso. Nós precisamos falar sobre Jesus. Falar sobre o que Jesus fez na nossa vida. Vai existir situações que você vai precisar dizer, olha, eu já passei por isso. Mas eu estava em Jesus e aconteceu desta maneira. E você também vai conseguir superar. Assim como eu escutei. Quando eu perdi a Isabela, as pessoas vinham me consolar naquele momento. As pessoas vinham me abraçar. E eu fui muito amada. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas existiam situações que as pessoas não sabiam como reagir, né?
E teve situações que eu precisei consolar as pessoas. Eu, naquela situação da perda, eu precisei ir lá e consolar. Olha, tá tudo bem. Eu falei, eu sei que Deus tem um propósito com isso. No tempo certo, eu sei que isso vai acontecer. Porque eu tenho a promessa e isso vai ser o suficiente. Então você tem a promessa. Se você tem a promessa, se já foi liberada sobre a sua vida, é o suficiente. Jesus, ele é o suficiente para cumprir esta promessa. Em nome de Jesus. E nós estávamos como a bispa falou, essa semana, nessa correria da nossa vida. E foi uma semana que aconteceu algumas coisas assim com pessoas próximas a gente. E a gente percebe o quanto nós precisamos orar sobre cura. Deus estava falando comigo muito hoje à tarde sobre essa palavra cura. Nós estamos com... Algumas mulheres conhecem aqui a Pamela, que a Pamela serve no Confraria. A Pamela é sempre alegre. Hoje ela não pôde estar aqui porque o filhinho dela estava enfermo desde ontem à noite, com uma febre alta. E ela precisou hoje ficar com ele no hospital. E a Bispa Elisa também estava nos falando que também a Bela caiu de patins, se machucou. A Fábio estava com a sogra dela também ali internada. Então essa semana assim, foi uma semana que realmente nós precisamos nos colocar o coração, inclinar o coração sobre cura. E Deus vinha falando ao meu coração sobre cura, sobre trazer para fora isso, sobre nos colocarmos à disposição. E vai ter momentos sim que nós vamos precisar nos colocarmos à disposição para orar por outras mulheres, para realmente chorar junto, para pegar na mão, para dizer, olha, eu sei o que você passa, mas Jesus, Ele cura todas as feridas. Jesus, Ele é o dono do tempo. Jesus, Ele é o suficiente e sempre vai ser.